O Titanic é provavelmente o navio mais famoso que já foi construído e foi considerado pelo homem como completamente impossível de afundar. No entanto, ele bateu em um iceberg em sua viagem inaugural e afundou para o fundo do oceano. Mas você sabia que, desde seu naufrágio, vários artefatos caros foram coletados dos escombros? Cada peça conta uma história da verdade, do destino humano e das terríveis circunstâncias deste que já foi um lindo transatlântico. 2 relógios de bolso. Você sabia que relógios de bolso foram encontrados nos destroços do Titanic? Um desses relógios pertencia ao falecido Sidney Cantor. Ele e sua esposa estavam a bordo do navio quando ele bateu, e sua esposa conseguiu entrar em um bote salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. Sidney, porém, não foi tão afortunado. Ele perdeu sua vida após ter congelado até a morte na água. Ele foi encontrado 8 dias depois e seus pertences pessoais foram dados à sua esposa. Em seu bolso, encontraram um relógio de bolso. Ela guardou este relógio como uma lembrança de seu marido por todo o tempo em que viveu. O relógio foi enviado para leilão após o falecimento dela. Um segundo relógio foi encontrado que se acredita ter pertencido a John Chapman, um passageiro da 2ª classe. Surpreendentemente, este relógio foi encontrado parado no exato momento em que o navio afundou, a 1h45 da manhã. Um pedaço do Titanic. Um enorme pedaço do Titanic foi recuperado do oceano em 1998. Uma equipe de pesquisadores aventurou-se até o fundo do oceano e conseguiu trazer de volta um pedaço de metal que havia estado no fundo do oceano por quase 100 anos. A peça pesava mais de 15 toneladas e foi levada para um museu próximo para ser restaurada. O pedaço agora parece estar em condições incríveis, considerando tudo o que passou. Ele está agora localizado em uma exposição em Las Vegas, onde os visitantes podem passar por lá e conferir. Você consegue imaginar quanto esforço deve ter sido feito para recuperar um pedaço de metal de 15 toneladas do fundo do oceano sem danificá-lo? Deve ter sido incrível de se ver. Que incrível pedaço da história! 2 chaves importantes. As chaves são sempre interessantes porque nunca se sabe o que elas podem destravar. Algumas chaves podem guardar os segredos de um tesouro enterrado, enquanto outras podem abrir portas e nos permitir explorar possibilidades surpreendentes. 2 chaves foram encontradas nos escombros do Titanic. Uma chave pertenceu a um homem de 23 anos que faleceu no terrível acidente. Ele era um mordomo da 3ª classe chamado Sidney Sedunary. Sua chave enferrujada foi encontrada entre os destroços e foi levada para sua esposa grávida como uma lembrança. Uma placa de metal pendurada na chave lendo Locker 14F Deck. Talvez nunca saibamos o que ele guardava em seu armário, pois ele ainda reside no fundo do oceano. Uma segunda chave foi encontrada e acredita-se que tenha pertencido a Samuel Henning, um membro da tripulação. Esta chave abria a porta para a iluminação que seria usada nos barcos salva-vidas. Tragicamente, essa chave foi usada na noite em que o capitão deu as ordens para que os barcos salva-vidas fossem usados. Samuel fez seu melhor para equipar os botes com equipamento de segurança adequado, embora ele mesmo não pôde entrar a bordo de um bote. Ele faleceu naquela noite. Encontrar uma chave que foi abandonada por seu proprietário pode ser emocionante. Nunca se sabe o que ela pode destrancar, mas imagine encontrar chaves que pertenciam a fechaduras que estavam a bordo do Titanic. Lillian Asplund. Esta mulher continuou a viver após o acidente e se tornou uma das únicas passageiras vivas restantes a bordo do Titanic no momento em que ele afundou naquela terrível tragédia. Ela faleceu aos 99 anos de idade. Ela era muito jovem quando o navio zarpou. Ela raramente falava de sua experiência naquela noite, mas contou a história de seu pai e de seus 3 irmãos que faleceram. Ela disse que sua mãe e seu irmão mais novo não tiveram acesso ao bote salva-vidas momentos antes do bote ser colocado para deixar os destroços. Enquanto ela flutuava para longe do navio naufragado, ela observava seu pai e seus 3 irmãos ficarem na borda da grade, aceitando seu destino. O corpo de seu pai foi localizado mais tarde, mas nenhum de seus irmãos jamais foram encontrados. Dentro do bolso de seu pai, o pessoal do resgate encontrou vários itens. Ele estava segurando um relógio de bolso, sua aliança de casamento, seu bilhete do Titanic e algumas cartas.
Todos esses itens permaneceram intactos, pois haviam sido protegidos da água entre sua camisa e seu colete salva-vidas. Uma das cartas era de sua mãe, que se despedia dele e de sua filha quando partiam para uma nova vida na Califórnia. É incrível ver tantos artefatos do Titanic surgindo em museus de todo o mundo, mas estamos contentes em ver que Lillian conseguiu se agarrar aos bens de seu pai por um pouco mais de tempo depois daquele fatídico dia. Colete salva-vidas. Sabe-se que havia pelo menos 3.560 coletes salva-vidas a bordo do Titanic. Havia apenas 2.208 passageiros a bordo na época da tragédia, e quase todos os passageiros usavam coletes salva-vidas no momento do naufrágio. Infelizmente, não havia bote salva-vidas suficiente para salvar a todos. Estes coletes ajudariam a garantir que ninguém se afogasse no caso de um acidente, embora os coletes não pudessem salvá-los da água gelada e congelante. Apenas 12 coletes foram recuperados dos destroços, e a exposição Titanic em Las Vegas possui 7 deles. Um desses coletes pertenceu à famosa Lucy Duff Gordon. Ela era uma designer conhecida na época que trabalhava com modelos e participava de desfiles. Ela estava no Titanic ao lado de seu marido. Enquanto Lucy era retirada de um bote salva-vidas pelo Carpathia, seu marido não sobreviveu àquela noite. Enquanto flutuava em segurança a bordo do Carpathia, ela propôs que cada um dos sobreviventes assinasse os coletes salva-vidas um do outro, em lembrança daquele dia terrível. Sua famosa assinatura pode ser vista no colete salva-vidas de sua secretária, Laura Francaelli. Embora estes coletes salva-vidas não pudessem salvar a vida de todos a bordo, servem agora como um lembrete assombroso para sempre verificar o equipamento de segurança em seu barco ou navio antes de sair do cais. O último violino. Os músicos que estavam no Titanic tomaram uma decisão heróica em suas últimas horas nesta terra. Muitos dos passageiros estavam começando a entrar em pânico, já que a morte certa estava a apenas alguns momentos de distância. Estes músicos fizeram tudo ao seu alcance para acalmar os passageiros e decidiram fazer uma serenata enquanto o navio se afundava lentamente. Sua música ajudou a acalmar as mentes e corações das crianças e adultos a bordo e tornou seus momentos finais um pouco mais fáceis. Vários anos depois que o navio afundou, uma pequena bolsa de couro foi recuperada dos destroços. A bolsa continha um violino que se acreditava ter pertencido a um dos homens que estavam tocando quando o navio afundou, Wallace Henry Hartley. Uma inscrição estava escrita em uma etiqueta de metal e dizia: "Para Wallace, por ocasião de nosso noivado, de Maria." O violino foi limpo e devolvido à antiga noiva de Wallace, Maria Robinson. Deve ter sido muito amargo para Maria ter tido este violino de volta para ela depois de todos estes anos. É difícil entender a dor que ela deve ter sentido quando perdeu seu futuro marido, mas espera-se que a dor tenha sido amenizada a ser reunida com um dos bens mais preciosos de Wallace. Pulseira de ouro da Amy. O mistério que envolve esta pulseira tem intrigado os pesquisadores há mais de 100 anos. Os resgatadores encontraram uma pulseira de ouro rosa com o nome escrito em prata, que simplesmente lia Amy. Havia apenas 2 passageiros do Titanic com esse nome. Um deles era um passageiro da classe inferior, o que significa que é improvável que o bracelete lhe pertencesse. Outra era uma passageira da primeira classe, embora ela nunca tenha reivindicado o bracelete. Alguns adivinharam que o bracelete poderia ter sido um presente, embora nunca tenha chegado ao seu destino. Não temos nenhuma evidência para isso e ninguém sabe a quem a pulseira pertencia todos estes anos depois. É improvável que algum dia saibamos com certeza. Estátua de bronze. Não sabemos muito sobre essa estátua, mas uma parte de uma estátua de um jovem rapaz foi recuperada dos destroços. Sabemos que esta era uma versão em miniatura de uma estátua muito maior, embora tudo o que resta seja uma pequena parte da região inferior dela. Acredita-se que a estátua seja de um querubim que originalmente estaria segurando uma vela, mas não sabemos ao certo. A estátua apareceu no filme Titanic do final dos anos 90. Com o pessoal que trabalhou no filme fazendo o melhor possível para recriar a estátua original completa. A última carta do Titanic.
Por razões óbvias, a maioria dos papéis não sobreviveu ao infame acidente. No entanto, um punhado de papéis e cartas foi capaz de ser recuperado. Por causa disso, os artefatos de papel têm um valor real para colecionadores e museus e são considerados algumas das peças mais importantes da história do Titanic. Apenas uma carta escrita em papel timbrado oficial do Titanic pôde ser salva. Esta carta foi escrita por um homem da primeira classe e foi destinada a ser enviada à sua mãe. O homem era Oscar Halverson e escreveu a carta apenas um dia antes de o navio atingir o iceberg. A carta foi protegida do acidente porque foi mantida no bolso de seu casaco, que foi mantido bem fechado por seu colete salva-vidas. É horrivelmente triste chegar a uma carta tão profunda todos estes anos depois, mas estamos felizes por ela ter podido ser recuperada. O sino de alerta. O sino de alerta a bordo do Titanic desempenhou um papel importante na queda do navio. Um homem foi colocado perto do sino e seu trabalho era tocar o sino se houvesse uma emergência. O homem estava de olho na noite do naufrágio, mas ele não notou o iceberg a tempo para que a crise fosse evitada. Ele tocou o sino pelo menos 3 vezes. Mas talvez nunca saibamos porque os tripulantes não reagiram a tempo de salvar o navio. Muitos culparam o capitão, embora outros tenham culpado os tripulantes. O que quer que tenha acontecido naquela noite provavelmente nunca saberemos, mas este sino serviu como um único meio de anunciar uma emergência. Embora seus badalos altos não tenham sido suficientes para salvar o destino de milhares de pessoas. O sino foi recuperado um tempo depois, no fundo do oceano. Ele foi colocado no Museu Titanic, em Massachusetts. O que você teria feito se estivesse no Titanic e ouvisse todos esses sinos de alerta sem resposta? É uma coisa bem assustadora de se pensar. Qual desses itens você achou mais impressionante? Nos comente nos comentários. Muito obrigado por assistir. Não deixe de apertar o botão gostei e tocar o sino para notificações para mais vídeos.